Eu sou um filho adotivo na década de 70. Então você imagina esse universo de adoção naquele momento. Hoje eu costumo falar que a adoção está até nos programas da GNT, né? Mas na década de 70 era um universo diferente. Agora imagina a gente conseguindo, cara. O ideal seria os 6 se votarem. Imagina que 4 volte, cara. Isso é mágico. E é aquela coisa de que fizeram com você, teus pais fizeram com você, você traz isso para o mundo de uma forma diferente. Mano, 200% de certeza que esse cara ia ajudar o próximo que ia vir depois dele. E quando eu saio da ressonância, a médica do laboratório me seguiu e falou que identificou um problema no meu exame. No momento eu não perguntei, já entendi que não era a queda de cabelo que ela queria falar para mim. Era algo além ali da queda de cabelo. E aí troca. Se você quiser pôr o dedo no nariz, quando eu estiver falando, você fica à vontade. Se ele estiver falando, ele tá sempre filmando ele tá nessa. Aí de vez em quando ele fica naquela. Tem. Ó, eu fiz de propósito pra você sentir como é, entendeu? Agora vai. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TPSS Podcast. E aqui eu tô pela 31ª vez, 31 episódios, eu vou receber um convidado aqui que provavelmente vai trazer um conhecimento, vai falar de alguma habilidade, mas muito mais, trazer histórias de vida pra gente também ir do Tarja Preta a São Silvestre, seja qual for a área da nossa vida que a gente esteja buscando agora. E eu tenho um primeiro pedido para você. Se você estiver pelo YouTube, se inscreve no canal. Isso ajuda a trazer mais relevância para o conteúdo e a chegar esse conteúdo para aquela pessoa que está precisando ouvir isso agora. E se você estiver no Spotify, segue o podcast também, que também ajuda nessa relevância aí para o conteúdo chegar lá na frente, beleza? Mas vamos falar do nosso convidado. Ele é o filho do Nivaldo e da Lourdes. Ele é o irmão do Alan e da Andréia. Ele é casado com a André A e pai da Larissa. Ela é artista, tatuadora e hoje está com 23 anos. Ele também é esportista profissional com mais de 40 anos de carreira no mundo corporativo, que foi onde a gente se encontrou, se eu não estou enganado, 2009, 2010, faz tempo já. E hoje ele atua como consultor e voluntário do terceiro setor. Ele é fundador da consultoria Elo Social. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcelo Batista. Prazer te ter aqui, mano. Obrigado aí por topar. Xará, muito obrigado aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz de estar aqui. Como você falou, a gente está conectado aí desde 2010. Eu acho que é um pouquinho antes, tá? Por aí. Cara, e vamos bater papo aí. Bora. Tem bastante história para contar aí. Bora, boa. Cara, para a audiência que não te conhece como eu há bastante tempo, e eu te conheço muito mais do mundo corporativo, o Marcelo, ele foi meu cliente. A gente pode falar o nome aqui? Pode, né? Pode. Na DASA, aqui para quem é de São Paulo, é basicamente um dos maiores grupos, se não for o maior aí, de coleta de exame de sangue, análise desse tipo de exame e tudo mais. E o Marcelo era head lá da operação de faturamento, toda essa parte, né? E a gente se encontrou ali, eu pela Iron Mountain, então tinha um baita projeto lá. Mas, cara, para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, além do crachá. Quem que é o Marcelo? Marcelo Batista. Eu sou um cara 50 a mais, né? 52 para ser específico. Você falou um pouquinho do meu pai e da minha mãe, são as minhas origens, ali está meu alicerce. E aí tem um dado importante que vai fazer parte do nosso bate-papo, né? Eu sou um filho adotivo na década de 70. Então você imagina esse universo de adoção naquele momento. Hoje eu costumo falar que a adoção está até nos programas da GNT, né? Mas na década de 70 era um universo diferente. E depois ter a consciência desse gesto dos meus pais, de certa forma acabaram direcionando e me trouxe até aqui na fundação da Elo Social.
Eu tenho uma experiência gigante aí no mundo corporativo, quase 40 anos. Eu comecei a minha carreira, eu costumo falar como executivo da área técnica, e os invejosos falam que eu era um eletricista de manutenção. Boa. Cara, me formei em economia e fui trilhando, depois virei um executivo da área de operações, que acabou conectando naquele momento aquele projeto bacana, realizado ali pelo DASA e Iron Mountain. Sim. Uma experiência sensacional. Depois trabalhei em várias outras empresas. E eu tenho um pilar também muito forte no esporte. Eu sou um cara apaixonado pelo esporte. Comecei ali nas corridas de rua e etc. Acabei migrando para o triatlon. E hoje um esporte que eu pratico, que é a minha paixão, é o jiu-jitsu. Eu estou há 3 anos praticando jiu-jitsu. Ainda estou apanhando. Imagino que vou ficar uns 10, 15 anos apanhando para depois ter um domínio básico da arte suave aí. E recentemente eu faço a migração para o terceiro setor, que é um universo encantador, é o meu propósito de vida, tem relação com a minha origem. A gente vai falar bastante sobre esse tema, mas eu costumo falar que esse mundão aí não tem plano B. Boa. Tem que funcionar esse aqui. Boa. E a gente vive um mundo aí com muita dificuldade, tem polarização, tem muita divergência. A gente é muito egoísta e olha muito para o próprio umbigo e a gente precisa olhar para o próximo. Eu costumo falar, Marcelão, que não tem felicidade plena se a gente não olhar para o próximo. Você fica fechado na tua bolha ali, cara, mas se tiver alguém passando necessidade, não existe felicidade plena. Em algum momento esse cara pode agir de uma forma com algum desvio e pode fazer mal para a gente ou para alguém próximo da gente, né? Então é o que eu costumo falar com relação a esse mundo. Então esse é o Marcelo, um executivo aí 40 anos, muito focado em família, apaixonado por esporte e ligado ao terceiro setor aí. Boa, a gente não podia estar mais conectado com todas essas frentes aí, né? Ainda vou para o triatlon, mas digo para ti que ele estava na frente do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu acho que já passou na frente, até no café que a gente já tomou, já está aqui ganhando. Tá aí. Quem sabe assim, segundo trimestre aqui eu comece a olhar alguma coisa. Mas cara, eu tenho uma curiosidade em relação à tua origem ali. E aí você entra no que fizer sentido e você sentir que rola. Como que foi a comunicação? Como que você ficou sabendo sobre a adoção? Bom, vamos lá entrar no tema Seu Nivaldo e Dona Lourdes, né? Vou respirar fundo aqui, que é um tema que sempre me emociona. Nós somos em 3 irmãos, né? Minha irmã de 70, eu de 73, meu irmão de 79. Meu irmão é um homem preto, também adotado, né? Legal. E dentro da nossa educação, os meus pais sempre falavam... A seguinte historinha minha mãe contava. Minha mãe contava que a minha irmã veio da barriga dela e eu não tinha vindo, mas eu não era diferente. Legal. E naquela época existia muito preconceito com relação à adoção. Você ouvia muito falar que quem era adotivo tinha um sangue ruim. Era o que se falava na época ali, os vizinhos, o bullying dos coleguinhas de sala de aula que tinham conhecimento. E, obviamente, o bullying vinha, porque uma criança não sabia exatamente o que era adoção e o que não era. Sim. Vinha da educação que ele trazia de dentro de casa. Então, para mim, foi muito natural. E meu pai teve uma sacada que todo aniversário, todo mundo ganhava presente. Por quê? Ele não queria deixar a imagem ou a mensagem que existia diferença entre os 3 irmãos. Então você imagina, a gente foi crescendo dessa forma, mesmo na rua, tendo algum momento de bullying ou não. Cara, isso para mim passou batido. Eu nunca me senti diferente. Teve uma ocasião ou outra, eu ali, quando criança, minha mãe contava que podia ter algum parente que fez uma abordagem de distinção, que aquele sobrinho era adotivo. O meu pai fez o corretivo ali naquele momento. Então eu cresço sem entender que isso era um problema. Cara, e tem uma passagem interessante. Eu estava trabalhando na Telesp na época, que no ABC era CTBC, e eu contando para uma colega de trabalho sobre os meus irmãos. E ela viu a foto e viu que o meu irmão era um homem preto, naquela época ali, um moleque, né, um garoto. Ela falou, poxa, sua mãe ou seu pai são negros, né? Eu falei, não. Ela falou, então o que aconteceu? Eu falei, ele é adotado. Aí ela começou a discorrer um monte, poxa, mas ele não é revoltado, ele não deu algum... Mas ela não sabia que eu também era, porque... Tô imaginando já. Para a visão dela, eu
no filtro que ela estava fazendo naquele momento, eu era um cara normal, né? E depois que ela discorreu tudo ali, levantando, e eu ali defendendo meu irmão e etc., eu falei, mas eu também sou adotada. Ela olhou assim, porque ela esperava que eu deveria ter alguma marca, sei lá, algum carimbo na testa para mostrar que eu era diferente. Então, a educação dos meus pais nunca me fizeram me sentir um cara diferente. Então, para mim, foi super normal. E aí, no tema adoção, quando eu tenho a consciência do gesto dos meus pais, porque eu sou um cara do terceiro setor. Então, imagina que você está numa ação social lá. Você vai entregar uma cesta básica, vai fazer um trabalho com morador em situação de rua. É um momento agradável. Você fica ali algumas horas fazendo uma ação legal com pessoas. Por mais que dê algum trabalho e você, em algum momento, tem algum desvio, cara, é uma experiência legal. Agora, tenta fazer uma visão, cara, de uma adoção do prisma de um gesto social. Cara, mas pro resto da vida. O meu pai e minha mãe, no dia 8/7/73, quando eu nasci, resolveram estender a mão para mim e nunca mais largar. Então, você imagina que, naquele momento, aquele ser humanozinho era bonitinho ali, etc., mas começa a crescer, passa todas as fases de problemas estruturais, emocionais que a gente não tem, infância, adolescência, etc., dá trabalho. Cara, eles nunca soltaram a mão. Então, eles fizeram uma proposta de fazer um gesto social de amor e acolhimento para o resto da vida. Minha mãe já faleceu, meu pai está firme e forte aí, vai fazer 88 anos agora em março. Legal. E se eu ligar para ele agora e falar que eu estou precisando de alguma ajuda, eu tenho convicção que ele vem aqui me apoiar. Então, a adoção é um gesto de amor e acolhimento que eu não consigo mensurar. Eu não consigo expressar para o meu pai, hoje que está vivo, a importância que tem o gesto que ele fez na minha vida. Será que ele precisa disso, mano? Não precisa, em algum momento eu fiz questão de falar. Sim. Mais para ti do que para ele, né? Eu fiz questão de parar e falar da importância da adoção na minha vida. Que legal. Reconhecer, honrar, né? Isso. Mas é um gesto assim de um amor assim imensurável. E o que eu falo é na década de 70. Hoje o problema da adoção ele ainda é grande, tá? Sim. Tem muita criança aí que não tem condição. Mas esse nosso bate-papo só está acontecendo porque houve um gesto. E o gesto de amor e acolhimento, o estender a mão, ele transforma a vida das pessoas. É por isso que eu estou no terceiro setor. Eu sei que o estender a mão em algum momento eu posso transformar a vida de alguém. E é muito louco. Eu queria ouvir tua opinião sobre essa frase também, ou essa sentença, enfim, esse pensamento, que muitas vezes a gente fala assim, pô, eu vou lá para uma ação social para ajudar as pessoas, mas conecta com aquela experiência que a gente sai muito mais ajudado, muitas vezes, do que o que a gente acha que a gente foi lá ajudar. Você concorda comigo? Concordo. Eu tenho vários momentos assim nas ações sociais que balançam a minha estrutura, né? E por falar em ajudar e ser ajudado, teve um dia, eu participei de vários projetos sociais, né? Mas eu participei de um que me marcou muito, chamado Café dos Amigos. Ele era um projeto que funcionava em Diadema, isso no Zona Sul de São Paulo. A gente saía, se eu não me engano, na terceira sexta-feira do mês e a gente saía à meia-noite. Caramba. Então a gente saía para entregar roupa e levar café, por isso que era o Café dos Amigos. Mas teve uma ação que o meu irmão foi comigo, uma das primeiras. Depois o meu irmão virou um cara recorrente nesse projeto. E eu fui buscá-lo na casa do meu pai. E o meu pai depois contou que, emocionado, que saindo eu e meu irmão, né? E aí ele falou, puta que pariu, deu certo. Imagina. Não que o objetivo dele fosse esse, né? De educar filhos e etc. para causas sociais. Mas para o mundo, né? Mas ele olhou aquele momento e aquilo me marcou demais, assim. Então, eu costumo falar que o conselho ele ajuda, mas o exemplo ele arrasta. Então, foi um momento sensacional. E de alguns momentos, Marcelão, dos projetos sociais que me marcam, eu acho que eu até te falei, teve um que eu estava no Jabaquara. Manda embora. Cara, e foi, eu não sei explicar, cara, mas foi bem maluco, assim. Eu estava sentindo o metrô de Jabaquara, isso devia ser umas 2 horas da manhã, passou um cara com uma roupa social ali, sentido contrário, a gente até, um olhou para o outro ali, a gente estava em 3 carros ali aproximadamente,
e a gente vinha abordando as pessoas numa rota que a gente já conhecia. Chego no metrô do Jabaquara, eu encontro esse cara a uns 4 quarteirões do metrô, hein? Eu chego no metrô do Jabaquara, esse cara tá lá, ele brota do chão. E ele começa a olhar para mim assim, todo mundo ficou atento, né? Porque imagina, madrugada, por mais que nunca tenha acontecido nenhum evento, a gente sempre ficava esperto. Total. Puta, esse cara pegou na minha mão, assim, olhou no meu rosto e falou, cara, nunca pare de fazer esse tipo de coisa que você está fazendo. E eu não esqueci mais desse cara. Primeiro, não dava tempo na minha cabeça dele ter percorrido aquela distância, naquele intervalo de tempo, porque ele vinha na contramão, sentido contrário, eu estava de carro, e eu não sei explicar. Então, por isso que eu falo que eu sou ajudado. E teve um outro momento, em Diadema também, a gente saiu numa ação para entregar cobertor. Eu lembro que estava abaixo de 10 graus, e a gente parou numa praça em Diadema, e tinha um morador em situação de rua que a gente já conhecia, e a gente foi entregar o cobertor para ele, a gente queria entregar uma quantidade maior, ele falou que ele não precisava, para a gente entregar para o próximo que estivesse na frente na rota. E ele pediu para a gente rezar o Pai Nosso. Cara, eu não sou um católico praticante, mas aquilo me marcou demais. Estava uma garoa muito gelada assim, e esse cara estava descalço, estava muito frio. E aquilo me marcou demais, assim, uma pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade, se preocupar com o próximo. Ele poderia falar, me dá uns 10 cobertores aí que a gente ia entregar para ele, entendeu? Mas ele se preocupou com o próximo. E, cara, então são vários momentos assim que vão marcando essa minha caminhada no terceiro setor. Eu falei uma vez num depoimento que enquanto tiver morador em situação de rua, eu vou continuar fazendo ação social. Quando não tiver mais, eu paro. Então é um pouquinho da minha missão dentro desse universo, assim, que eu sou o maior ajudado, assim. O terceiro setor tem transformado a minha vida diariamente. De primeiro ver jovens atuando no terceiro setor, isso é maluco. Em algum momento, até por causa das mídias sociais, a gente às vezes fica com a sensação de que a gente está se perdendo, né? Se fala muito da geração nova, Sim. Se colocam rótulos de mimimi, etc., mas eu enxergo um pouquinho diferente. Tem uma galera nova vindo aí com muita vontade de fazer diferente. Concordo. E é bonito você ver, e quando eu fui atuar e estar próximo desses moradores em situação de rua, você vê uma galera sem nenhum preconceito, que trata esse ser humano como todo deveria tratar. Um cara igual. Sim, somos a gente. iguais. Por isso que a gente fala que é em situação de rua. Hoje eu estou em situação de casa, amanhã eu não sei. Boa. Então é um pouquinho dessas experiências que o terceiro setor tem marcado demais a minha vida aí. Tá te transformando tanto que você tá até participando de podcast aí, ó. Boa, boa. Concordo contigo. Obrigado aí por abrir tanto aí da tua história também. Sem dúvida nenhuma, o exemplo arrasta. Então, trazendo as nossas histórias, alguém com certeza pode se identificar e enxergar o mundo de forma diferente, né? Que eu costumo dizer. E, cara, quando olha para o terceiro setor, aí curiosidade. Para quem também não tem o entendimento tão claro sobre isso, da onde vem o terceiro setor? Por que se chama terceiro setor? Tem uma ideia? Cara, eu não sei a origem, tá? Eu sei que se fala que o primeiro setor está muito voltado às indústrias de transformação e etc. Você fala do segundo setor na prestação de serviço. Tá. E aí, do ponto de vista econômico, tudo que se encaixa em filantropia e etc. é denominado o terceiro setor. Boa. Eu imagino que isso é uma denominação mais do ponto de vista da ciência econômica do que outra coisa. Se fala também bastante de trabalho social e etc. Então, tem várias denominações. Eu vou até estudar um pouquinho para poder entender exatamente a origem do nome terceiro setor, mas eu lembro... O primeiro setor é governo público, o segundo setor são as empresas privadas e o mercado. Isso, eu inverti ali. O terceiro, organizações sem fins legal. Eu fiz uma inversão. Então, um pouquinho de uma definição mais econômica aí para classificar cada segmento da economia. E qual que é o desafio, Marcelo, que você mais enxerga, por exemplo, para
escalar mais essas ações. Eu sei que tem iniciativas que conectam com as empresas e tudo mais, que as empresas tendo mais consciência sobre isso, elas podem inclusive ajudar mais e ter até algum tipo de benefício, mas quando você olha para a pessoa física mesmo, aquela pessoa fala, pô, eu quero ajudar, mas tipo, eu não sei por onde começar. Qual que é o desafio? É a comunicação? É explicar? É o preconceito que a galera ainda tem de ir para a rua? O que na tua cabeça é o maior desafio, tabu, sei Cara, lá? eu enxergo que tem Quem não teve o exemplo, sabe? Porque o teu veio do berço, brother. Agora, quem tem a boa intenção, mas fala, mano, entendeu? um desafio gigante da comunicação. Imagina. Então, eu percebo que tem muita gente que tem vontade de fazer alguma coisa, mas não sabe qual é o canal. Existem hoje plataformas que ajudam. Atados é uma plataforma que conecta Legal. o voluntário aos projetos e ações do terceiro setor. Boa. E existem outras plataformas, mas é muito pouco divulgado. Então, a filantropia, o trabalho, a ajuda do próximo, ele não faz parte do nosso processo de educação. Boa. Eu enxergo que o problema está aí, está nessa origem. Então, a gente cresce sem entender que existe essa possibilidade de atuação, existe uma parcela da população que precisa de ajuda e além de causas ambientais e envolvendo animais e etc. Então, a gente tem um problema sério que envolve educação básica nossa. Nosso problema, eu enxergo que é educacional. Porque se a gente começa do ensino inicial ali, o ensino básico, a entender que existe sim essa possibilidade de você trabalhar, mostrar a importância de você dedicar um pouquinho do seu tempo para ajudar o próximo, com certeza ia plantar uma sementinha para você começar a pesquisar possibilidades, plataformas, entidades religiosas, que tem um monte aí. Sim. Tá? Sim. Geralmente tem muito trabalho no terceiro setor que surgem pelas entidades religiosas, independente de qual seja, tá? Sim, Eu gosto muito do padre Júlio Lancelotti, ele faz um trabalho sensacional. Maravilhoso. Mas se você pegar, tem vários segmentos religiosos aí que fazem trabalhos sensacionais. Então, como não faz parte da nossa educação, quando te surge ali, ou talvez um amigo seu que fez, etc., você não sabe como começar. Sim. E ninguém dá, porque não dá audiência falar de ajudar o próximo. Entendeu? Não é um assunto que bomba nas redes sociais. Eu percebo que agora vem melhorando. E aí eu percebo também que as organizações sociais precisam um pouquinho mais de planejamento, de metodologia, de trazer um pouquinho uma abordagem de processo do mundo corporativo para as entidades e organizações do terceiro setor. Boa. Porque como é que é? Vamos supor que eu e você, a gente começa a entregar a cesta básica, isso começa a tomar uma proporção e etc. Obviamente que se eu e você começasse a fazer um projeto, eu tenho convicção já ia ser... que seria um projeto muito bem estruturado do ponto de vista de uma abordagem de processo. Sim. Mas não é assim que acontece na prática. Tem alguém que tem essa sementinha, tem esse bichinho que cutuca, e ele começa a impactar os seus amigos e etc. Ele se torna grande para uma determinada ação, determinado projeto, mas ele patina na organização. Total. É por isso que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Porque imagina que você vai trabalhar com pessoas que vão dedicar parte do seu tempo. Então aí tem um desafio de liderança gigante, de você convencer as pessoas a se manter ativa naquele projeto. Não é um trabalho tão simples e tão trivial assim. Sim. Então, eu enxergo que o maior problema nosso hoje é a questão que não se divulga isso, não faz parte da nossa educação básica, não se fala disso no ensino médio e nem se fala disso nas universidades. Então, a gente cresce sem conhecer e as organizações precisam de um approach, uma abordagem muito mais estruturada. Parte da minha proposta dentro da consultoria Elo Social é ajudar essas organizações a ter um pouquinho de método. Boa. Poxa, tem uma gestão de processos, tem uma mínima abordagem por indicadores. Boa. Porra, tem um orçamentozinho que dá uma norteada do ponto de vista financeiro. Porque aí você consegue ter escala.
Total. Aí você consegue se organizar e aí você consegue impactar uma quantidade maior de pessoas. Você consegue ter mais projetos voltados à questão ambiental. Convencer mais quem vai ajudar a colocar verba, né? Porque vamos combinar, no fim do dia precisa de dinheiro também para ajudar, pô. Quando se fala de captação, não é doação pela doação. Tem algumas. A iniciativa privada, ela tem uma contrapartida muito grande quando ela se envolve no terceiro setor. Ela começa a montar para o seu time, para os seus funcionários, que olhar para o próximo, isso é importante. Tem pessoas que se preocupam com o propósito, isso reduz turnover. Boa. Tem questões de ganho fiscal e etc. Então, a iniciativa privada tem uma série de ganhos quando ela se envolve nos trabalhos do terceiro setor. Então, o que a gente precisa fazer é divulgar, melhorar. Vamos colocar o link dessas plataformas. Depois você me manda, sim. Você bota lá para a gente divulgar. Para a galera começar a entender um pouco mais que botão que aperta para... onde eu vou, porque às vezes, eu curto muito animal, tal. Para mim faria mais sentido começar, sei lá, conectado com uma causa animal. Acha lá, vai ajudar, não é porque não, entendeu? Parar com esse negócio de, eu não quero ir para a rua. Tá, vai de alguma outra forma, isso, né? Cara, o que não falta... É trabalho, eu sei. É o que eu mais escuto quando eu tô lá também. O que não falta é gente precisando. Total. O que não falta é um apoio a um animal abandonado, que a gente mais vê. Cara, e tem causa em cima de causa. Se você vê a questão com relação à violência contra a mulher, não é possível que a gente está em 2026, se você olha para o indicador e você vê que o negócio não avança. Quando você olha para a população preta, cara, a gente ainda está falando de uma herança de 500 anos, que por mais que tenham avançado, cara, eles não têm acesso aos privilegiados como nós dois. Total. E se a gente entrar na população LGBT, QIAPN+, essa população não tem direito nem à existência. É mais profundo ainda. Eles estão há 500 passos para trás. Sim. Então, olha a profundidade do assunto que tem a questão social. Não é só dentro do Brasil, é dentro do mundo, né? A questão de intolerância, etc. Sendo que estender a mão seria muito mais fácil. E o oceano de oportunidade que a gente tem, e muita gente, inclusive, que acompanha, você que está acompanhando aqui é do mundo corporativo, o Marcelo acabou de reforçar o quanto tem de oportunidade da gente também colocar um tempo nosso para ajudar nessa questão até administrativa. Sim. Às vezes eu nem vou para a rua, mas como que eu ajudo ali a organizar um projeto, por exemplo, de um lançamento de uma nova ação social? Como que eu organizo um processo? Então, tem muita oportunidade, galera. Vamos procurar. A gente vai deixar os links aqui das plataformas. E para 2026, uma do item lá de lista de meta, por que não investir aí 1 hora da semana? Sei lá. Tempo que for possível, mano. Vamos imaginar que você é um profissional da área de recursos humanos. Cara, um dos desafios que tem no terceiro setor, cara, é conseguir mão de obra, fazer um processo correto de qualificação, de seleção. Onboarding da vida. Exatamente. Cara, você poderia contribuir demais em qualquer instituição social que tem um coração gigante, tem uma pessoa à frente ali, mas não sabe organizar essa etapa do processo. Imagina um cara de logística, aqui com uma pessoa, um homem, uma mulher, de finanças, sem dúvida. Entendeu? Então ele pode transformar e pode ter certeza que próximo à residência do cara tem alguém fazendo algum projeto social ali, tá? Sim. Tem alguma senhora, algum senhor ali, algum padre, algum pastor e etc., realizando alguma atividade social, mas com uma enorme dificuldade de gestão. E, cara, tem muita gente competente no mundo corporativo que poderia dedicar ali. Cara, o que custa o cara dedicar ali 3, 4 horas por semana? O maior beneficiado vai ser ele mesmo. E ele nem sabe disso ainda. Isso, porque é aquilo que eu falei, não tem felicidade plena se tiver alguém passando necessidade. Total. Esse cara, em algum momento, no momento de desespero, ele pode fazer uma abordagem violenta com você, alguém da sua família, e num momento de pleno desespero, porque em algum momento a vida dele deu um desvio. Sim. E ninguém estende a mão para esse cara. Total. O que a gente quer fazer com a parcela da população? Morador em situação de rua, ele é invisível. A gente desvia da rua para não passar perto desse cara. Quando você frequenta os principais locais aí, você não vê o povo preto lá dentro. Quando se fala do LGBT, então, o pessoal quer distância.
a população que tem privação de liberdade, que são que cometeram algum tipo de desvio e etc., a gente quer essa turma distante da gente. Quem está preso, a gente quer esse cara. Eu lembro de uma experiência nesse projeto que a gente trabalhou junto, que era dentro do presídio da polícia. Porra, eu lembro, mano. Enfim, eu lembro que uma pessoa até foi trabalhar lá na área. Eu fui. Tem uma passagem até que engraçada, vou lembrando aqui. Que eu fui mapear um processo lá. E aí a gente tava lá fazendo o mapeamento, entendendo com os caras e tal. E aí uma pessoa que foi comigo virou e falou assim, pô, onde é o banheiro? Aí uma dos ex-policiais falou assim, é por ali. Aí o outro virou e falou assim, não. É por ali. Aí um terceiro falou assim, não, pera, você é testemunha de que ele falou que é para a esquerda e não é para a direita, né? Aí na hora ele voltou e falou, não, toma cuidado porque, retira o que eu falei, porque você sabe que nós temos fama de fazer com testemunha, né? Aí, tipo, para quebrar aquele gelo e tal. Então ficou aquela coisa. Mas, cara, não porque a pessoa em algum momento tomou uma decisão que não fazia sentido e a gente toma, e eu acredito que o ponto é a questão do limite, né? Até que tipo de decisão é essa que eu posso, sei lá, tá tirando tua vida ou algo do tipo que beira ali a violência, mas por que não ele também não ter chance de trabalhar lá dentro, que era o que rolava nesse projeto, de voltar para a sociedade de alguma forma? E eu lembro que eu sempre fui muito bem recebido lá. Nesse processo também, né? Mas eu tenho uma pergunta para ti, que eu já me peguei me fazendo essa pergunta e sem dúvida nenhuma, a quantidade de horas que eu invisto nisso arrisco dizer que é menor que a tua de largada. Como você lida com aquela sensação de que, porra, tô fazendo pouco? Você sente isso ou eu poderia fazer mais? Cara, é tanto, mano. Cara, que quando você começa a sair para você fala assim, fudeu. Eu tive dificuldade de administrar isso durante um tempo, sabe? Tem alguns períodos que eu monto kits. Tá. Pego uma garrafinha de água, pego um papel higiênico, uma bolacha, etc. E quando eu encontro alguém em situação de rua, eu entrego um cobertor, etc. Mas nem sempre eu tenho. E isso me incomoda. Eu trabalhei um tempão no centro de São Paulo ali, né? Eu fui te visitar lá, não foi? Lá isso. Boa. Na PagBem. Fiquei um tempão. Cara, o centro de São Paulo, ele se deteriorou demais nos últimos tempos. Tem muito morador em situação de rua. Cara, para mim era muito complicado sair para almoçar e não ajudar aquele monte de gente que tinha para ajudar. Eu ajudava pontualmente um ou outro, mas aquilo vai sempre te incomodando, cara. Vai sempre te incomodando. Então, a partir do momento que você acaba ficando imerso nesse ambiente, sempre vai te incomodar. Entendeu? Então, Mas não pode te parar, né? Não pode parar. Exato. Então, é difícil achar esse equilíbrio. Sim. Será que eu estou fazendo o suficiente ou não? Eu sempre tenho a sensação de que eu estou devendo. Entendeu? Mas eu também... Eu tenho uma convicção que, cara, eu sempre posso melhorar, mas eu me esforço bastante para conseguir dar dentro daquele universo que eu me comprometi a trabalhar, eu procurar entregar 110% da... Sim. Mas isso incomoda demais, assim, sabe? Principalmente das questões assistenciais. Então. Porque a gente vive um momento hoje que o assistencialismo ele é fundamental. Mas eu também tenho convicção que o que vai mudar são os projetos estruturantes. Tá. Que certo. Olha lá para a base, né? Cara, que você consegue ressocializar essa turma. Porque entregar comida é fundamental. O cara tá com fome, pô. Não adianta você... Mas isso também tem muita gente fazendo, não tem? Ou não? Cara... Assim, no sentido de a primeira coisa que vem, eu arrisco dizer na cabeça, quero ajudar. Pô, eu vou lá, passo no meu bairro e entrego a comida para alguém. Beleza? Cara, tem e não tem. Tá. E aí o que eu enxergo? De novo, organização. Tem muito coletivo ajudando com assistencialismo os moradores em situação de rua. Tá. As mídias sociais... O que você fala assistencialismo? Me detalha melhor. Dá comida pro cara. Tá bom. E chegar lá, dar um marmitex, por exemplo. Ou... Dá uma água e etc. Isso aí são ações assistencialistas. Tá. Mas isso não transforma o cara. Sim, concordo. Entendeu? Você não tira o cara daquela situação. Para você tirar o cara daquela situação,
ou seja morador em situação de rua ou qualquer outra situação, ele pode estar em situação de casa, mas numa puta dificuldade de conseguir se Viciado em recolocar. alguma coisa. Ou tal. se recolocar no mercado de trabalho. Total. Não que ele tenha alguma dependência química, ele só não teve instrução. Exato. Exemplo, né? Isso, então você tem que fazer um trabalho forte de triagem. E isso consome muito tempo. Concordo. Então os projetos estruturantes são fundamentais para fazer uma transformação. Mas aí tem um ponto. Consome tempo, muitas vezes, eu arrisco dizer também para aquele voluntário que não tem experiência nisso. Se vem uma pessoa do RH lá, ela aceleraria essa porra, né? Mas aí são projetos longos, né? Sim, sim. Eu trabalho hoje, numa das ONGs que eu estou trabalhando, chama-se Instituto Hillman. Depois Legal. a gente até coloca lá Boa, também, vamos a gente divulgar. tem projetos legais. A gente está lançando agora um projeto chamado Hillman Recomeço. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 6 moradores em situação de rua para ressocializar essa turma. Que legal. Então a gente vai dar casa, a gente vai dar formação, a gente vai dar assistência psicológica e social, tudo que esse cara precisa para num período que a gente estima ali de 12 meses, e como a gente tem um patrocinador forte por trás, a gente dá a possibilidade desse cara sair de lá empregado e legal. reconstruir sua vida. É isso que transforma. Mas dá um puta trabalho. Sim. Você vai ter que ter estrutura social, vai ter que ter estrutura psicológica, vai ter que acompanhar, vai ter os desvios do meio do caminho, a importância da gestão, indicador, etc. Paraná. Sim. Vai ter que ter procedimento. Engajamento ali do cara, de Entendeu? outras áreas. Você tem que, como é que você aborda o voluntário para estar lá? Sim. Mas é o estruturante que me brilha os Tem olhos. espaço para voluntário externo? Tem espaço para voluntário Legal. externo. Vamos conversar depois aí. Eu tenho uma mentoria que está mais olhando para a carreira agora também, ou de vida e tal. Vamos conversar, mano. Sensacional. A gente Conversar. precisa de gente que nos ajude nessa jornada. Agora, imagina a gente conseguindo, cara. O ideal seria os 6 se votarem. Imagina que 4 volte, cara. Isso é mágico. E é aquela coisa de que fizeram com você, teus pais fizeram com você, você traz isso para o mundo de uma forma diferente. Mano, 200% de certeza que esse cara ia ajudar o próximo que ia vir depois Imagina o dele. sucesso desse projeto. Sim. 6 pessoas depois virarem 7, 8, 10, 20, 30. E a gente conseguir construir um processo, um método onde a gente atua com o morador em situação de rua, por isso que eu falo do método, da organização. Sim. E a gente consegue tirar esse cara. E esse projeto começa a se replicar para qualquer tipo de população vulnerável. Top. É aí que você muda. Porque aí você consegue ir diminuindo o assistencialismo. Porque se você só ficar no assistencialismo, você entrega a cesta, entrega lá o marmitex, no outro dia o cara está lá Tá também. só remediando ali também, Isso. né? Que tem que ser feito. Sim. Mas precisa do projeto Precisa aí estruturante. mexer na causa ali mesmo. Mexer na causa. E agora, esse projeto que a gente está lançando agora, cara, é um projeto que brilha os olhos, aquece o coração. Porra, brilhou o meu aqui. Vamos falar mais aí. E Eu vou fico ver como eu posso ajudar. imaginando, esse projeto dando certo, eu tenho convicção que vai. E a gente conseguir depois impactar o maior número de pessoas possível. E aí imagine a iniciativa privada. Sim. Tem uma empresa por trás patrocinando esse projeto. Imagine a transformação dentro dessa empresa para os seus funcionários. Bom, a visão da empresa é na frente dos próprios clientes contando essa história também, porra. Porque, cara, vamos lá, a empresa Não tem existe almoço para grátis. ganhar dinheiro, É lógico, é lógico. entendeu? Imagine para a imagem da empresa. Exato. Sim. Imagine para os funcionários que estão lá dentro trabalhando, entendendo que trabalham numa empresa que tem propósito. É isso. É isso. Essa empresa sai na frente, cara. No momento de crise, aonde você vai perceber quem está do teu lado ou não, é aí que faz a diferença. Sem dúvida. Então não é a doação pela doação. Concordo. Fria, né? Do dinheiro. Não é só o desembolso do dinheiro. Tem um processo de transformação cultural dentro dessa empresa que não tem preço. É por isso que a iniciativa privada precisa olhar para o terceiro setor de uma forma diferente. E, obviamente, que tem os benefícios fiscais que você consegue através de lei Rouanet, etc. A gente está falando aqui de resultado financeiro. Isso é de fundamental importância, quebrar esses paradigmas, levar informação para que a gente consiga fazer com que isso ganhe escala e ganhe um volume gigantesco. Cara, e te agradeço por trazer esse nível de detalhe, porque super conecta também com o título aqui do podcast.
E é isso, como que a gente pode trazer mais consciência, né? Há um episódio anterior que eu estava gravando aqui, a gente chegou numa frase que é que uma vez que você vê, você não desvê mais. E eu acredito muito, eu vivi isso, que quando você vai para a rua para fazer uma ajuda, você vê e sente, eu até acrescento, você sente algo que você não deixa de sentir mais. E um desses algo é o que a gente falou de, cara, tô fazendo pouco. Eu me pego às vezes e falo, mano, tô fazendo muito pouco, não é possível. Mas eu comecei a fazer, antes eu nem fazia, eu nem tinha consciência disso. E tem uma coisa que me marca bastante, talvez eu até já tenha comentado contigo, quando você falou ali do kit de água, veio na minha memória que eu ouvi em um grupo de assistencialismo uma moça falando, um episódio da Páscoa, ela falou assim, a gente estava com ovo de Páscoa dentro do carro para doar e tal, não sei o quê, mas, e aí eu ouvi naquele negócio do ovo de Páscoa, eu falei, cara, ovo de Páscoa não dá para você ter o ano inteiro, né? Mas aí eu me perguntei, o que dá para eu fazer de forma, né? Para eu começar a fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou num atacadão e eu compro uma bolacha mesmo. E uma bolacha não... Eu falei, cara, qual que é a bolacha que eu gostaria e que eu gosto de comer? Que eu comia quando eu era mais novo. Tal. Então tem uma pegada emocional até minha ali. E aí eu compro 20, 30, deixo no carro. E aí tô andando com o carro e as crianças junto comigo no carro, elas também acabam entregando. E é muito louco o que você falou da geração, cara, que às vezes eu paro em algum lugar e eu não tô atento o morador de rua, algo do tipo, meus filhos, pai, tem uma pessoa ali, pai, vamos lá, vamos comprar mais bolacha. Pô, acabou a bolacha. Então eles já vêm com isso de fábrica, cara. Tem a questão do exemplo do estímulo, mas eles já vêm com uma pegada mais humana, um chip. Os meus estão com 9. É um chip diferente já. Entende? Então, E aí, cara, é muito louco que é uma ação, uma das, mas dá pra gente fazer mais. Dá. Entende? E, Marcelo, como é que o exemplo arrasta? A gente tem um projeto também no Instituto Hillman chamado Fest pra Rua. Imagina que é um festival, tá? Realmente, a gente leva música, cultura. Boa. A gente fecha uma praça no centro de São Paulo para moradores em situação de rua. Cara, na última ação, meu irmão estava lá comigo, a minha cunhada, o meu sobrinho estava lá e o meu irmão levou uma colega de trabalho. Olha só como é que você começa a impactar. Você já se prontificou aqui para a gente bater um papo posteriormente no projeto. Aqui, vamos. Eu espero que o Fernandão lá também já vai falar com as outras pessoas que inclusive se impactaram de alguma forma. Tem projetos que eu participo que eu coloco uma caixa para doação de roupa na academia que eu faço jiu-jitsu. Mandando até um abraço aí pro Sensei Smurf aí da Ikigai lá. Smurf aí sim. Que é um parceiraço. É o papai ali. Smurf ou ele é um dos Smurfs? Cara, ele é um cara sensacional ali. Quando a gente for falar de esporte, é um cara sensacional que me ajudam muito a enxergar o esporte de forma diferente e ajuda também um pouquinho na educação da sociedade, assim, na transformação. Jiu-jitsu é um esporte sensacional. Mas, cara, colocando aquela caixa para doação de roupa, da última ação que eu fiz, eu esvaziei uma caixa, era uma caixa grande, 3 vezes. Então, várias pessoas, de certa forma, participaram. Sim. Pararam um tempinho do seu dia para entender que tinha algo que ela poderia doar. Imagina você fazendo isso na repetição, cara. Sim. Imagina fazendo isso na repetição. Você tirando as pessoas da zona de conforto para olhar para o próximo de forma diferente. Isso não tem preço. Se cada um fizer um pouquinho, a gente transforma esse mundo. É que a gente fica esperando algo acontecer. E coloca a responsabilidade no externo, no governo, na empresa. Na região, por aí vai. Sendo que a gente pode, o agente de transformador está na frente do espelho. Forte essa. Entendeu? Aí dá um corte bom, hein? O agente transformador está na frente do espelho. Está na frente do espelho. Eu concordo, mano. E cada um fazendo um pouquinho, trazendo esses exemplos, impactando as pessoas. A minha filha já participou de projeto social comigo, a minha esposa já participou de projeto social comigo. Ah, cara, e tem uma passagem interessante. Eu, quando fiz 50 anos de idade, eu decidi que eu ia doar 50 cestas básicas para uma instituição. Aí as 50 cestas viraram 125, que eu entrei em contato com alguns amigos próximos. E no dia da entrega,
estavam ali meus amigos próximos e etc. Estavam meus familiares, meu pai estava lá. Que legal. Cara, isso não tem preço. Boa. E do que você recebe em troca, chegou um determinado momento ali que uma assistida ali falou, cara, posso te dar um abraço? Cara, e aquele abraço, ele mostra assim, fala, cara, esse é o caminho. É isso. Entendeu? Então tava minha esposa, o meu pai, a minha filha, os meus sobrinhos, alguns amigos. Então fazendo isso na repetição. Então era um aniversário, onde eu recebi, ao invés de eu ganhar presente, falei, você quer me dar alguma coisa, cara? Então dou uma cesta básica aí. Top. Eu não preciso Acabei de anotar nada. aqui. Acabei de Eu anotar. não Eu já vi uma preciso. outra ação semelhante. Eu não preciso de nada. Porque geralmente alguém vai te dar um negócio que você vai não trocar. precisa e você não usa, cara. Exato. Não é irracional? É isso, total. Pensando em questões de consumo. De energia, de Pensando em tudo. pegada de carbono, aquilo que você não precisa. Alguém vai te dar um monte de coisa que você não precisa e tem um monte de gente precisando ali, cara. Sim. Olha que sensacional. Se cada um no seu aniversário, aquele cara que não precisa, fala assim, cara, você quer me dar alguma coisa? Me dê uma cesta básica aqui, a gente vai escolher uma instituição. Acabei de anotar. E a gente vai todo mundo lá presencialmente doar. Imagina você fazendo isso aí na repetição. Você faz isso pro teu filho, você tem 2 filhos, ó, já são 3 aniversários aí. Total. Porque na prática a gente acaba uma visão de consumo irracional. Sim. Você começa a comprar coisa que você não precisa, gastou o dinheiro e um monte de gente precisando. E aproveitar essas oportunidades que já acontecem, achei do caramba. Eu já tinha visto uma ação diferente, mas conectada com essa. Anotei aqui. E é louco que eu vivi essa questão que você falou do abraço. Muito recentemente, eu corri a última São Silvestre. Foi a 100ª do Tarja Preta São Silvestre. Lancei o livro. Aí, 2 coisas. Primeiro, eu, para sair de casa, virei para Clarice, as crianças, e falei assim, eu vou correr com o livro na mão. Aí, eu assim, mas vai mesmo? Você tem coragem? Eu falei, cara, vou. Vou porque se alguém bater o olho ali no título do livro, pô, tá no meio da corrida, pode ser que a pessoa se interesse e talvez o livro possa fazer ela pensar alguma coisa que ajude ela. Mas também para eu trabalhar aquele meu ponto, que é preocupar com o que as pessoas vão achar. Legal. E isso conecta também com a questão do voluntariado, na minha opinião, que é, cara, mas e se as pessoas me virem lá sentado batendo papo com o cara morador de rua, ou com a moradora de rua e tal? E então, essa questão do livro, conectando com o nosso papo, ajudou nessa questão de, pô, o que as pessoas estão pensando de mim? Mas, cara, eu indo pra corrida, eu falei, eu vou chegar lá, vou doar esse livro pra alguém. Pra quem? Não sei, velho. Vou doar essa porra. Vou doar esse livro. Beleza, Marcelo. Aí, tô na corrida e tal, comecei, não sei o quê, tô lá. Aí, mostrando o livro aqui, um pouquinho tímido. Aí eu vou aumentando mais o braço, né? Corri com o livro aqui e tal. Beleza, um momento interessante. E aí, cara, em algum momento na jornada, que talvez conecte também com essa questão da jornada de você ajudar, o meu ego foi voltando, no sentido de, porra, eu vou guardar esse exemplar aqui junto com a medalha da corrida, que é a 100ª São Silvestre, num outro quadrinho lá na minha casa. Porra, é o livro que eu escrevi, lancei, tem São Silvestre no nome e tal, no mesmo ano da 100ª, olha que legal. E o ego vindo para eu ficar olhando para aquela porra daquele quadro que eu não vou fazer nada com aquilo. Vai pegar poeira, né? Eu tenho não sei quantos exemplares lá que eu podia usar qualquer um. Beleza, aquilo foi voltando. Terminei a corrida, tal, eu falei, pô, não doei o livro. Ah, mas vou pôr no quadro, né? E aí eu falei, tá. Fui seguindo ali para pegar a medalha, destaquei aquele negocinho do número do peito e tal. Aí botei num saquinho do cara ali que tava fazendo a recepção. E aí, cara, eu senti assim um cheiro diferente, talvez de álcool, assim. Mas, de novo, tô julgando aqui, parecia ser da pessoa. E ele era mais jovem, assim, então tava fazendo um trampo ali no fim de semana ali pra medalha, né? Provavelmente. E aí, cara, quando eu passei por ele, ele falou, mano, qual que é o nome desse livro aí? Aí eu virei e falei, do Tarja Preta a São Silvestre. Aí a moça que tava correndo passou na frente assim, né? Pra pegar a medalha, ela falou assim, pô, que nome interessante. Marcelão, eu passei e a minha intuição falou assim, ó, é esse o cara, mano, que você tava procurando. Volta lá e doa pro cara. Aí eu falei, mas vou doar mesmo, mano? Mas e o ego, né? Mas eu vou pôr no quadrinho e tal. Volte lá e doe pro cara.
Cara, eu fui, sei lá, 2 vezes essa distância da mesa. Voltei. Falei, ô, mano, você gosta de ler? Gosto. Então é pra você, brother. Cara, a hora que o cara recebeu o livro, e ali é uma doação de, eu não tô falando de monetário, nada, é uma doação de intenção, entende meu ponto? Não entendo. O cara me deu 2 abraços, um seguido depois do outro, que valeu mais do que a medalha da São Silvério ou qualquer outra coisa que tava ali, velho. E aí ele falou assim, porra, esse livro aqui eu vou ler e pode impactar minha vida, mano. Obrigado. Aí o cara me deu um abraço, depois falou, mano, obrigado de novo. Aquele abraço, aquela energia, a gente sente quando a gente está colocando tempo ali. Eu me preocupei e voltei, como N outras ações que a gente faz. Mas às vezes a gente pensa também em doação, seja de tempo ou de questão que envolve material, de algo muito grande. Mas, cara, só de você doar a sua intenção com verdade, pô, você já está fazendo uma diferença na vida das outras pessoas. Concorda, não? Não, cara, imagina isso na repetição. Em escala, Em que a gente escala. está falando. Não, imagina você Um pegar processo. o hábito, Exato. entendeu? De Sim. olhar para o próximo de forma diferente. De refletir sobre o seu consumo. Falar, cara, realmente eu estou precisando disso aqui. Eu poderia fazer uso desse recurso de forma diferente, em benefício da sociedade. Porque a gente é muito egoísta, cara. A gente é criado, a gente estava falando um pouquinho que você perguntou para mim, puta, por que tem problema de escalar a questão do terceiro setor? Tudo, para mim, está tudo voltado à educação. Sim. Imagina se a gente, na educação de base, a gente entende que a gente não precisa comprar esse monte de coisa que a gente está comprando, que a gente não precisava consumir, que a gente poderia dividir um pouco mais ao invés de acumular. No aniversário das crianças, né? Enfim, um exemplo aqui. Entre um brinquedo sai outro, mano. Tipo, você ganhou um brinquedo, vai ganhar brinquedo, criança vai ganhar brinquedo. O filho fica com aquele brinquedo Pouquíssimo se prende a tempo. atenção dele. Pouquíssimo. E às vezes você gasta uma bala, não gasta? Sim, pouquíssimo tempo. E às vezes você gasta uma bala por uma série, a gente vive hoje um momento que a gente às vezes não dá atenção, porque a gente trabalha, etc, a gente quer compensar. Sim. É isso. E aí, cara, é cagada em cima de cagada, porque você vai dar um negócio pro cara que não faz sentido, vai acostumar mal pra caramba e na outra ponta tem um monte de gente precisando. Então a gente tá num mecanismo, numa engenharia muito irracional. Sim. A gente precisa ajustar essas engrenagens aí. E é básico, né? Eu participei de uma ação de Natal para as crianças em uma comunidade e de um projeto que eu faço parte, e eu levei meus filhos. Levei na Páscoa, levei no Natal. A pergunta dos meus filhos que têm uma condição social diferente foi: pai, por que eles estão jogando bola descalço? Por que eles não têm uma chuteira? Cara, não passa na cabeça deles isso. Então, é o básico ali. Mas eles nunca foram tão felizes jogando bola. Eles se divertiram mais ali do que no condomínio que a gente mora, que tem muito mais gente, entendeu? Às vezes falando besteira, provocando mais, fazendo mais bullying do que lá que a gente acha que é perigoso. Você tem que estar atento, sim, mas quando rola um projeto social, até para a galera saber, nesse tipo de lugar, a gente já tá alinhado com quem administra ali. Você não vai chegar lá e fazer do nada, beleza? Uhum. Tem uma estrutura, então já rola uma comunicação. E isso é bom para a comunidade também. Então, a gente tem que ter cuidado com segurança em qualquer lugar que a gente estiver. É mais fácil, talvez, a gente ser assaltado saindo ali da Faria Lima do Shopping Iguatemi em São Paulo do que numa ação social de Natal para as crianças na comunidade XPTO. É que se cria os preconceitos, né? Exato. Mas quando você está fazendo uma ação social, eu costumo falar que a gente opera um milagre. É interessante, nas ações com morador em situação de rua, quando a gente faz no Instituto Hillman, ou Feste para Rua, ou Hillman Day, que é uma ação que a gente leva serviço social e etc., a gente passa ali algumas horas trazendo um pouquinho mais de dignidade para essa população. Naquelas 3, 4 horas que eles estão naquele ambiente, é muito interessante. Teve um morador em situação de rua que falou isso para mim. E geralmente eu fico na entrada, na recepção. Tá. E aí eu estava de costas pro evento, chegou um morador em situação de rua e falou, cara, olha para trás. Eu olhei pro evento e falou, você tá vendo ali? Ninguém tá roubando, ninguém tá usando droga, ninguém tá bebendo. E você via as pessoas convivendo como todo mundo deveria, vivendo em sociedade. Entendeu? Então, se a gente fizer isso novamente com repetição, a gente consegue operar o milagre. Poxa, por que naquele momento o cara realmente ele desconecta da realidade dele? Tá tendo outro estímulo, né? Tá tendo outro estímulo. Sim. A gente precisa quebrar esses preconceitos.
achar que o morador de favela é um cara que você vai entrar lá, vai ser só coisa ruim, aquilo que você falou, você pode sair de um restaurante bacana aí. Por que que isso acontece? Porque a gente tem um problema de desigualdade gigante. Sim. Não é o fato do cara morar em favela ou não. O que faz o cara morar em favela é porque a gente tem um problema estruturante. Tem uma parcela da população, e a grande maioria, que não tem acesso. A gente fala muito de meritocracia e etc., de competir, de chegar na frente. A gente fala de corrida. Tem cara que nem na corrida não tá. Como é que o cara vai chegar na linha de chegada que existe, às se vezes. ele nem na corrida não tá? Sim. Então a gente precisa fazer todo mundo entrar primeiro na corrida. Total. A gente precisa pensar mais em dividir. Isso que você está fazendo com teus filhos, isso é uma transformação na educação deles fundamental. Se todo pai pudesse fazer isso, dar essa experiência de vida para os seus filhos, entender que tem uma parcela da população que não tem acesso a nada, cara, e plantar a sementinha dele, fala, cara, um pedacinho meu aqui eu vou dividir, eu não vou só acumular. Cara, isso é E transformador. eu lembrei que eu ia falar e fugiu, aí fomos para outro lugar, que é o episódio ali da bolacha quando a gente entrega na rua e as crianças estão ali e o quanto nós pais temos oportunidade de reforçar algumas situações positivas também através do exemplo, porque já virou hábito. Então a gente abre o vidro, ô pai, olha alguém ali tá a bola. Eles dão, eu dou uma estimulada. Mas, cara, eu tenho uma estatística pessoal, mais de 98%. Eu acho que eu talvez tenha te comentado isso lá no café. Quando você entrega, seja o que for, no farol para um morador de rua, ele vira e traz algo elevado de mensagem. O que eu quero dizer? Não estou falando de religião, de crença. Ele fala assim, ó, vai com Deus. Deus te abençoe. Sim. Cara, ele traz Deus em 98% das situações. Aí você fala assim, porra, como que essa galera convive nesse estado de vulnerabilidade absurda? Não pode ser só a questão biológica. Deve ter alguma coisa superior, malandro, também que suporta esses caras. Deve não. Na minha crença, tem. Porque assim, se você for ver, e quem não tem, ainda não viu ou não olhou para isso, tenta prestar um pouco atenção. Toda vez que você entregar alguma coisa no farol, mais de 98%, eu faço uma estatística real mesmo, vai falar algo elevado, vai conectar de alguma forma com Deus. Cara, olha a energia positiva que você está recebendo. Porque o Deus para mim pode ser um, para você outro, dependendo do lugar do mundo. Mas a gente concorda que é uma figura positiva, que é alguém que vai trazer o bem. Todo mundo quer o mesmo objetivo, cara, né? Te devolvendo, você deu uma bolacha, o cara te devolveu Deus, brother. Isso é transformador, né? Olha o quanto ele tá num nível talvez de consciência do mundo. Devolve um abraço. Você tá dando algo material, ele tá dando algo que não tem preço. Tá te dando um abraço que Exato. num momento que você pode estar numa olhar de gratidão emocional, fudido. Ele te dá um exemplo. Que na grande realidade, os desvios que a gente tem é porque o ser humano é falível e age com emoção, mas isso é independente dele ser rico, pobre, preto, branco e etc. É a gente que tem essa mania de rotular e julgar de acordo com... Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: não julgue, seja curioso. E eu acho que conecta super com isso que a gente está falando também. Ao invés de você julgar o que é ir para a rua, ou trabalho social, ou quem está lá na rua, seja curioso. Pergunta sobre a história da pessoa primeiro, do projeto, antes de julgar. É um desafio, você faz isso 100% do tempo. Não, pelo contrário. Eu estou 98% do tempo usando a mesma estatística, fazendo o contrário e 2%. Mas já começou. Né? É aqueles 2% que a gente vai escalando. Eu conversando com você aqui, o que mais me vem é falar, porra, tô fazendo pouco pra cacete, mano. Continua a sensação, mas que bom, porque é a sensação que gera movimento, velho. Entendeu? Eu falei, porra, eu poderia fazer muito mais com o que eu sei, com as pessoas que eu conheço, com o que eu gero de conteúdo, entendeu? Dá para fazer muito mais. Por isso que você tem a consciência, né? O ruim é se a gente nem a consciência tem que algo precisa ser feito. Mas dá pra gente... a gente tá criando consciência aqui, porra. Essa dá pra não olhar para isso também. Se pelo menos uma pessoa enxergar diferente, já tá pago. E a gente não precisa nem ficar sabendo, né? É que eu falei aqui. Pô, não precisa nem me contar, entendeu? Leva isso pra frente, né? Leva pro próximo. Cara, você falou do esporte. O que o esporte te ensinou na vida? Primeira pergunta. E o que ele te ajuda a olhar diferente para essa questão aí que a gente está falando do terceiro setor e tal. Marcelo, eu sempre gostei do esporte.
sempre fui aquele cara que praticava ali quando mais jovem ali, jogava vôlei, etc. Depois, quando comecei a trabalhar, ia para academia 3 vezes por semana e etc. Mas mais por gostar. Mas depois que eu comecei a ter a consciência da importância do esporte, puta, cara, aí minha vida mudou completamente, assim, cara. E aí eu fui entendendo que para eu ser um bom voluntário, para eu atuar bem no mundo corporativo, no terceiro setor, para eu ser um bom pai, etc., eu preciso estar bem comigo mesmo. E não tem como não estar bem se eu não praticar esporte, cara. Boa. Praticar esporte tem que praticar. Ponto final. Obviamente que você não precisa ser aquele profissional que vai ter aquela disciplina e etc., uma educação forte, alimentar, etc. Mas, cara, dia sim, dia não, fazer uma caminhada todo mundo tem que fazer, cara, um alongamento, para você poder envelhecer com saúde. E o esporte transformou minha vida fortemente, assim, cara. E está me ajudando a envelhecer com saúde. Eu tenho uma passagem que o esporte me marcou demais, assim. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência que eu tive de descobrir um tumor na cabeça. E a importância do esporte nesse momento, assim. Eu trabalhava numa empresa de meio de pagamento e etc. E eu tinha passado um ano muito difícil, de muito estresse e muito desgaste. Já era final de ano, eu acho que isso era 2017. E eu estou assistindo televisão em casa, escuto um zumbido diferente no ouvido, um delay entre o que o cara falava na televisão e o que eu estava ouvindo. Tá. E ali eu resolvo, para não ir trabalhar no outro dia, porque eu estava num estresse muito grande, eu falei, cara, eu vou no médico. Mais para faltar no trabalho do que outra coisa. Aí ele faz um exame, pede um exame audiométrico, eu não tenho nenhuma perda auditiva, mas ele pede para eu fazer uma ressonância. Poxa, eu tô com um probleminha no ouvido, ressonância, não conversava muito, né? Guardei lá o pedido médico, voltei a trabalhar e novamente para não trabalhar, que estava me incomodando, o desgaste no ambiente de trabalho, eu estava muito nervoso, vou fazer a ressonância mais para faltar no trabalho do que realmente, porque eu já não estava sentindo o zumbido no ouvido. E quando eu saio da ressonância, a médica do laboratório me seguiu e falou que identificou um problema no meu exame. No momento eu não perguntei, já entendi que não era a queda de cabelo que ela queria falar para mim. Era algo além ali da queda de cabelo. Liguei para minha esposa perguntou, eu falei, não perguntei nada. Mas aí eu falei, o que você recomenda? Falei para a médica, falou, procura o teu médico. Falei, quando? Ela, amanhã. E assim eu fiz, voltei lá. E quando o médico me chama, ele fala, cara, identificamos um tumor na sua cabeça. E olha que interessante, né? Foi um achado diagnóstico. Que o cara foi fazer um exame do ouvido e achou um tumor chamado meningioma frontal direito aqui. Caraca. E tudo conecta aí, tá? Depois do trabalho social, meus princípios de vida, meus valores. Eu passo por uma cirurgia, são 6 horas de cirurgia e etc. E aí vem a minha recuperação. Em 15 dias eu estou trabalhando, eu saio da UTI em 18 horas. Por que tudo isso acontece? Por causa do esporte. E por coincidência, esse médico, ele era um maratonista, e eu estava treinando para minha primeira maratona, tive que abortar devido a... Claro. E tanto é que quando eu estou na UTI, minha pressão baixa muito. Começa a pitar aquele monte de negocinho lá. Aí esse cara queria me dar uma injeção para subir a pressão. Mas antes disso, ligaram para o médico. O médico falou, não. Como ele é um atleta de endurance, então a tendência dele é, nesse momento, ter a pressão lá embaixo. Não mexe nada. Não mexe nada não, que está sob controle. Eu lembro que eu deveria ficar mais uns 4 dias internado, sair antes. Minha esposa até falou, putz, você tá ansioso para sair, não sei o que tem. Mas foi o esporte, cara. E aí foi mais uma consciência que eu tive. Falei, cara, não para de fazer esse negócio não, cara. Então, É vida, né? Esporte é vida. Então eu me recuperei muito rápido. O esporte está na minha vida. O equilíbrio emocional que eu tenho devido ao esporte, o esporte ele é libertador, cara. Concordo. Então eu enxergo que a educação, o esporte, ela transforma vidas, cara. Sim. E aí eu faço o paralelo com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, além de ser um esporte que faz bem para a saúde, para mim o jiu-jitsu é mais terapia do que outra coisa. Porque, cara, você está sempre no desconforto ali.
tá sempre no desconforto. Se pega um cara que nem eu, 50 a mais, ou o cara é mais novo que eu, que já tem vantagem, ou ele é mais graduado. Então eu tô sempre sendo pressionado, mas tô lá toda semana. E ali você aprende que dentro do tatame todo mundo é igual. Então o esporte Super conecta com o social. conecta com o social. Você pode ser médico, você pode ser um lixeiro, cara. Lá dentro todo mundo é igual, você respeita o mais graduado. E é um ambiente, se o garoto entra no jiu-jitsu de pequenininho ali, cara, ele entra transformado. Então o esporte ele foi transformando a minha vida, me ajuda muito no equilíbrio emocional e me ajudou em momentos, cara, onde eu estava com a saúde no limite. Te trouxe de volta mais rápido, né? Trouxe de Ou volta talvez mais te manteve aqui, né? Cara, isso é de fundamental importância. Imagina se eu fosse um cara sedentário. Sim. Então, o que eu costumo falar para todo mundo, e aí como eu sou apaixonado pelo esporte, eu falo, cara, faça alguma coisa para você controlar o teu peso, para você controlar a tua pressão. Longe daqui de eu querer passar alguma regra, porque não é minha área de especialidade, assim. Porra, eu não sou médico, não sou biólogo e não sou fisioterapeuta, não manjo muito pouco disso aí. Mas o esporte, ele é transformador. E não é só a questão física, a questão mental, cara. Eu sou outro cara depois que eu entro pro esporte com regularidade. Eu corri a São Silvestre em 2015, foi uma das minhas primeiras provas aí. Legal. E o esporte me ajuda pra caramba. E hoje serve como terapia. Nos momentos que eu tô bem para baixo, assim, cara, eu quero, sabe? Não digo depressão, mas indo para um caminho ali, um pouquinho de umas nuvens um pouco mais nebulosas, cara, o esporte me ajuda a equalizar. Então, teve vários momentos da minha vida, assim, cara, que o esporte me resgatou. E como hoje eu faço de forma automática... Já é hábito, né? Já é hábito. Então, eu percebo de um tempo para cá, pouquíssimas vezes eu caio naquele lugar de incômodo grande ali, emocional e etc. Obviamente que o Dr. Drauzio Varela fala disso, né? Ele diz que o treino, quando é bom, só quando acaba. É sempre, a maior parte das vezes, eu não acordo de manhã pensando em... Nossa, que delícia, hoje eu vou correr 8 quilômetros, eu vou fazer uma prova de tiro hoje. Cara, hoje eu vou no jiu-jitsu lá, eu vou fazer rolos. Vou tomar umas 2 chaves de braço lá. Apertar a minha cabeça, que delícia. Hoje eu tenho que fazer musculação, vou fazer natação na piscina, contar azulejo. Nossa, que coisa maravilhosa ficar lá contando azulejo 1 hora. Sim. Entendeu? Mas você fazendo isso na repetição, cara, ele é transformador, cara. Eu adoraria que as pessoas entendessem a importância, seja lá o esporte que ela queira fazer, cara, mas pratique esporte. Assim, o esporte me ajudou na minha recuperação, entendeu? E o esporte me ajuda muito hoje numa questão emocional e física, assim. Está me ajudando a envelhecer bem. Eu tenho problema sério no joelho, eu tenho problema na lombar, mas eu consigo equalizar bem porque eu estou em dia com a prática de esporte, assim. E na verdade, olha que louco, né? Ao invés de usar aquela justificativa e desculpa de eu não vou fazer esporte porque eu tenho problema na lombar, no joelho, na verdade eu não posso parar o esporte, aí entra a questão total da mentalidade, né? Eu não posso parar o esporte, senão vai ferrar mais a minha lombar e meu joelho. Então é questão do ponto de vista, né? Para onde a gente está olhando. Outro ponto também que passou até a me amenizar mais essa questão de ir para a atividade de esporte, eu lembro que eu vi alguém falou, talvez em podcast, falando, toda vez que a gente vai treinar, a gente olha para o sair para treinar. Mas foca a tua atenção em lembrar do como você volta. Não é como você está indo, mas é como você volta. Porque, cara, é impossível você voltar mais triste do que você saiu, velho. Não existe, mano. Eu não conheci ninguém ainda. Se você conhecer, você manda ele aqui que nós vamos entrevistar ele aqui, converter ele aqui. A sensação do tá pago não tem preço, né? De você, o corpo tá falando assim, cara, descansa mais um pouquinho. Tipo, perde pra você. Isso, fica aí, perde tá aí. frio, tá chovendo. Perde aí. Amanhã você vai. Perde aí. E, cara, e você vai. Total. Você entrega. E quando eu volto assim, cara, a sensação de bem-estar é outra. É outra. E isso não tem preço, cara. Sim. Isso traz uma economia de remédio e etc. E as pessoas não entendem, né, a importância, né? Às vezes o cara tá tendo um desequilíbrio na vida e ele fala que não tem tempo para praticar o esporte.
Só que eu não tenho essa habilidade de explicar para ele. Fala, cara, se você acordar 1 horinha antes, tua vida vai ser Ou transformada. se diminuir alguma coisa que ele já faz que é nociva, né? Isso. Eu não consigo. O cara fala, você tá brincando que eu vou acordar 1 hora antes. Mas se ele não, eu não consigo realmente transmitir, fala, cara, tua vida vai ser transformada. Você vai tomar decisões de uma forma muito mais melhores ideias. assertiva. Então, ou seja, você está com um problema no trabalho, você vai diminuir, cara. Você vai achar um outro caminho. Essa ansiedade que você tá, esse medo, etc., isso vai reduzir. Concordo. Entendeu? Pô, se você não tá legal, talvez, com o teu corpo, etc., isso vai melhorar. Entendeu? É tão básico, né? Putz, é muito simples. Pra gente que já tá do outro lado, você fala, mas pelo amor de Deus. Uma coisa, a gente que você ainda tá no mundo corporativo, que eu costumo falar o seguinte, se o teu chefe falar para você que você tem que viajar na segunda-feira, pegar o voo 7 horas da manhã, você não tá no aeroporto? Sim. 1 hora antes? Não, 1 hora não, né? Então, você vai 4 tá lá. horas da Você vai manhã, tá lá, 5 vai. horas da manhã. Vai. Se tem algum problema no trabalho que você tem que ficar Hora às extra, né? 19, às 20, você não fica. Sim, Você fica. Sim. Você nem discute, não é? sim. Não. Deu alguma questão, você faz isso meio no automático. Cara, o que é mais importante? O teu trabalho ou a tua saúde? Sim. Para pensar nos dois. Se tiver que escolher, escolhe um só. Total. Saúde ou trabalho? É óbvio, você vai falar assim, puxa, a saúde é mais importante. Pô, se pro trabalho, você vai sair 4 horas da manhã para ir para o aeroporto, você vai ficar até as 20. Por que para ir para uma academia ou para fazer uma caminhada do parque você não faz? Para mim é irracional. Porque não é questão de tempo, é questão de prioridade. Sim. Total. Chega a ser, sei lá, leviano, burrice. Vamos falar português. Eu não consigo Ignorância, né? O chefe Ou- pede, você fica. Ou desculpa, né, velho? Porque como é que você vai se manter no papel de vítima? Eu já tive lá algum tempo da minha vida. Como é que você vai se manter lá no quentinho do papel de vítima, reclamando de tudo e de todos? Se você não, entendeu? Aí não dá mais. Aí você começa a ajudar. Aí você vai começar, depois do esporte, querer sair pra rua pra ajudar o próximo. Aí você vai voltar, detalhe. Aí a galera vai perceber que volta melhor ainda. Entendeu? Isso. Aí você põe esporte. Ajudar o próximo, seja lá como é que for. Pô, sua vida vai começar a dar certo, velho. E aí, Marcelão, lembra que você perguntou? Vou fazer a conexão de novo. Por que o terceiro setor não funciona? Eu falei, puta, a gente está na educação, né? A gente não é educado a olhar. Mesma coisa do esporte. Se lá no ensino básico alguém ensinasse... Eu sei que tem educação física, tá? Mas não é a mesma coisa. Mas não conecta com o que deveria conectar. Mas se a gente tem uma educação física, além do esporte em si, explicando a importância daquele negócio pra gente, fala, ó, cara, se você praticar isso aqui com regularidade, fazer uma caminhadinha de acordo com as suas limitações, etc. Cada um vai com o que gosta, etc. Mas se você fizer isso com regularidade, cara, você vai ser um melhor profissional, você vai conquistar melhor teus sonhos, você vai fazer melhores escolhas, etc. Você vai tomar menos remédio. Então, cara, faça isso, acorde mais cedo para praticar, ou chegue um pouquinho mais tarde. E o quanto que esporte conecta também quando a gente está no mundo corporativo, né? E eu já tenho aqui uma outra anotação que é a próxima atividade prática que eu vou dar para os meus mentorados lá, que a gente toca um pouco o tema de carreira, assista esse episódio aqui que a gente gravou para eu fazer a analogia de, cara, quem nos apresentou, a gente se conectou pelo mundo corporativo, mas é esse papo, é o humano que conecta, é o voluntariado, é a questão do esporte. Então a gente vai sair daqui, vai almoçar, nós vamos falar muito mais de esporte e de como ajudar mais o próximo em escala do que sobre a porra do relatório lá que tá enviado ou não enviado. Então, quando a gente tá até no mundo corporativo, se a gente tiver uma lupa para isso, de que quem conecta é o humano, antes de ter um CNPJ, tem que existir a porra do CPF, velho. Concorda? E é um ambiente da cobrança do resultado pelo resultado, né? Sim. A discussão só do que não foi entregue, porque quando você está no mundo corporativo, o que você discute 99% das vezes? É só o que está faltando, não é? Imagina aquilo na repetição, cara. Sim. Só A o que energia, tá faltando, né? a energia que se gasta ali. Total. Em nenhum momento tem aquele equilíbrio ali, fala, cara, para a gente falar um pouquinho de saúde. Copo falar mais cheio, né? de ajuda do próximo, etc. Tanto é que se você pegar também novamente as estatísticas, as questões emocionais, por isso que tem a nova NR aí, que você até fez um podcast sobre o assunto. NR01. Está em pauta por causa disso, cara. As pessoas estão adoecendo. A gente errou a mão.
Sabe qual que é o meu... E você pode me ajudar nisso, não, mas sabe qual que é o meu sonho que não está longe de concretizar, não. No meu ecossistema de empresas, né? Que é uma forma de empreender também. É um dashboard de quantas pessoas... E aqui o movimento TPSS que está por trás do livro e do podcast que começou ele por conta do livro é ajudar no mínimo 11,7 milhões de pessoas nos próximos anos. Era 30, eu já estou baixando essa meta aí para 5. Que é o número que eu conectei, que é o número de gente que sofre de depressão hoje só no Brasil. Mas qual que é o sonho do dashboard? Cara, quantas pessoas a gente está impactando diretamente? Então, por exemplo, o Marcelo tá lá no meu grupo de mentoria. Eu estou, de alguma forma, paga ou não, impactando o Marcelo aqui. Mas quantas pessoas eu impacto de tabela? Uma outra coluna aqui no dashboard é quantos filhos? Qual que é a média de gente na casa do Marcelo? E aí imagina um novo conceito de reunião de pipeline, que normalmente rola na segunda às 10. Fala, a reunião mais importante, segunda-feira às 10, na nossa empresa, é quantas pessoas a gente ajudou na semana passada. Sim, seja vendendo um produto, porque você me ajuda. O Fernando aqui, eu pago um valor para ele aqui pelo aluguel, mas ele está me ajudando a levar a mensagem. Essa mensagem nossa. Quantas pessoas nós estamos ajudando? Para depois a gente falar do que falta a gente conseguir de recurso material, né? Para a gente ir fechando aqui, porque se deixar eu vou ficar contigo aqui até amanhã. E o Fernando já estava assim, Foi no... Hã? Mas quanto tempo você achou que a gente já estava sentado aqui? Eu não tinha olhado o cronômetro. Eu achei que estava uns 40. Jura? Eu achei que estava uns 40 minutos assim. Quase o dobro já. Quase o dobro. 7, cara. Achei que estava uns 40 E aí? minutos. Cara, experiência sensacional. Só para terminar, quantas pessoas não estão na tarja preta por causa desse desequilíbrio, né? Total. No momento tarja preta. E só que ela não consegue fazer a ponte até a São Silvestre. Não. Ela não consegue. Ela cai na tarja preta e ali fica. E essa população está só aumentando. Está só aumentando. Então a galera está ali na tarja preta e a ponte para São Silvestre. Por isso que a gente precisa falar um pouco mais de esporte, precisa falar um pouco mais de ajuda ao próximo, para ajudar essas pessoas a saírem do tarja preta e fazerem o seu link, a sua conexão a São Silvestre, seja a São Silvestre de cada um, cara. Eu estou conversando contigo e estou imaginando que a Clarissa, minha companheira, veio assistir o penúltimo podcast, né? Ela estava sentada ali. Eu imagino como seria ela sentada ali também ouvindo essa nossa conversa, esse episódio. Ela assiste todos, depois ela vai falar e tal. E ela assim, tudo que a gente está falando, você principalmente, ela ia estar assim... É isso, não sei o quê. Entendeu? Que ela fala muito do esporte, ela tem uma questão muito forte com as pessoas de rua e tal. Trabalha em prol disso, então o senso de justiça dela em relação a isso é muito forte. Quando você falou do feminicídio, eu falei, cara, ela ia estar assim, porra, é isso, tem que falar mais sobre essas coisas e tal. Falar mais sobre esse Um beijo para você. E, cara, adorei. Vamos esticar depois que a gente desligar as câmeras aqui, mas eu queria te fazer um pedido que eu sempre faço aqui no final. Se você pudesse deixar uma mensagem. E aqui, uma mensagem para aquela pessoa que, de alguma forma, já sentiu vontade. A gente falou disso aqui, né? De ajudar, de fazer alguma coisa tal. E se você quiser conectar com o esporte também, com uma segunda, manda bala. Mas o que você poderia deixar de mensagem para essa pessoa que fala assim, mano, eu tô com boa vontade, quero fazer, entende? E alguma coisa ou outra que vier no teu coração e deixa uma mensagem final aí que você manda bem pra caramba. Esse é o primeiro de muitos para ficar gravado aqui também. Puta, Marcelão, o que eu poderia falar para as pessoas com relação a ajudar o próximo, cara, eu ia falar, estenda a mão, cara. Dê o primeiro passo. Hoje com as mídias sociais aí é muito fácil de você encontrar perto da tua casa alguma entidade, alguma instituição que você pode ajudar. Tem muita gente precisando. A gente não vai ter felicidade plena se tiver alguém passando necessidade. Então, abrir mão um pouquinho dos preconceitos aí e estender a mão para o próximo. Eu estou falando muito aqui de ser humano, mas também pode ser uma causa envolvendo os animais e etc.
poxa, que também é um problema seríssimo que a gente tem. Pode ser uma causa ambiental e etc. Né? Eu tive a minha vida transformada porque alguém me estendeu a mão. Então a gente pode transformar a vida de alguém se a gente estender a mão também. Se a gente fizer isso com repetição, a gente transforma o mundo. E, cara, para um dos caminhos para sair da tarja preta a São Silvestre é praticar esporte, cara. Praticar esporte transforma. Então isso tem que fazer parte das discussões no mundo corporativo e etc. O mundo corporativo precisa incentivar um pouco mais, porque isso impacta resultado, cara. As pessoas estão deixando de trabalhar ou trabalhando meia boca, porque elas estão com um problema emocional gigantesco e a liderança é míope para poder enxergar isso daí. Então, poxa, se dão 2 mensagens, pratique esporte e estenda a mão ao próximo, cara. Isso vai deixar esse nosso mundo um mundo melhor, que esse mundo, como eu já falei inicialmente, não tem plano B. Tem que dar certo esse daqui. Esse do plano B, sensacional. Cara, obrigado, foi um prazer. Vamos combinar mais vezes, vamos conversar também como que a gente pode se ajudar. E para você que acompanhou até aqui, sem dúvida nenhuma, esse acho que foi o mais longo. Esse foi o mais longo, um dos mais profundos e já me transformou. Eu não tenho dúvida que pode ter transformado você aí também. Então eu tenho um pedido, compartilha esse episódio. Estende a mão compartilhando esse episódio para chegar naquela pessoa que a gente nem precisa saber que chegou, mas que pode estar precisando aí ouvir alguma coisa, ou quem sabe faz parte de algum projeto, pode se conectar de alguma forma. Então esse é meu pedido aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Se você curtiu também, deixa um comentário, aproveita e fala o que você achou da performance do meu xará aqui, que depois eu compartilho com ele. Valeu, abraço! Valeu, cara. Muito obrigado. Tamo junto, mano. E aí?